A gente vem aqui na frente várias vezes, mas falar da palavra de Deus. A gente já fala cantando, a gente já fala orando, mas é um desafio muito grande, porque nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando do Deus a qual nós servimos, do Deus a qual nós servimos, e é muito sério o que a gente coloca diante do Senhor. E quando a gente fez a programação do mês da juventude, e veio também a proposta de eu pregar um dia, e foi modificado, e as pregações elas foram se modificando. Confesso aos irmãos que eu trabalhei 3 vezes, e o Senhor foi confirmando, acho que foi providencial, tudo aquilo que eu vivi nesse período, para que hoje eu pudesse trazer essa mensagem para os irmãos. Tudo novo de novo. Nós temos uma percepção de tudo novo de novo como algo muito banal. Muitas pessoas consideram tudo de novo como uma coisa pejorativa. E muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, de novo? Que isso, de novo? Mas o Senhor é assim. Ele faz de novo. Porque fazer de novo é fazer algo mais de uma vez. O Senhor não nos convida para fazermos uma vez só e acabou. O Senhor nos convida a fazermos mais e mais, de novo. E eu separei um texto aqui, que está em Efésios 4, a partir do versículo 22. Nós vamos ler até o 24. E diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Oremos. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, para expor aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, ó Deus. Senhor, o Senhor falou tanto comigo, ó Deus, mas que essa mensagem ela não volte vazia, e que ela inunde os corações, e que ela produza, Senhor, frutos em que havemos de colher, como nós cantamos no hino de missões, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bondoso, misericordioso em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Tudo novo de novo. Quando a gente lê no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, a gente começa a pensar naquilo que nós éramos. E aí, esses dias eu estava pensando sobre um aspecto de que eu fui criado na igreja. Eu fui um jovem, um adolescente, um junior, dentro da igreja. Meus pais me conduziram, sempre nos trazendo para a igreja, com muita dificuldade, mas sempre dentro da palavra de Deus. E nesse aspecto, é difícil a gente perceber o novo homem que a gente vai se tornando. É muito difícil, porque é uma mudança natural, porque chega um momento em que nós começamos a fazer as nossas escolhas. Eu costumo dizer para a juventude que a gente chega aos 17, 18 anos, 19, hoje eu estou com 35, e a gente começa a fazer as nossas escolhas, e essas escolhas vão fazendo com que a gente se torne uma pessoa. Aquele que você considerava uma criança, agora começa a se tornar um adulto, começa a fazer as suas próprias escolhas. O pai e a mãe já não têm mais aquele domínio todo. Muitas vezes os pais não sabem exatamente aonde os filhos estão. Muitas vezes os pais não sabem quem são realmente os seus filhos a partir daquele momento em que ele começa a ser imerso a um mundo em que ele tem a possibilidade de conhecer novas coisas. Isso eu sempre digo para a juventude.
Mas a obra do Senhor, ela é muito, eu digo que é maravilhosa, porque o Senhor, Ele trabalha de forma diferente. E perceber para um jovem cristão, estou dizendo para um jovem cristão, perceber a sua conversão, é nós entendermos que a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, eu aceitei aos 8 anos atrás daquela segunda pilastra, saí de lá e vim aqui à frente e aceitei Jesus. É perceber que naquele momento que eu me coloquei diante do Senhor, o Senhor começou uma obra. Começou uma mudança de vida. Porque começa a ser como se diz na Bíblia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E pode parecer difícil, para uma criança entender isso, pode parecer difícil para a nossa compreensão. Mas as crianças, elas entendem muito mais do que nós imaginamos. Eu me lembro exatamente do dia, da hora, o porquê que Jesus me tocou naquele momento. Eu havia tido algumas experiências com Deus, já contei para os irmãos, experiências com Deus, assim, muito próximo de mim, próximo da morte, e o Senhor foi trabalhando dentro do meu coração. E aí eu queria ler mais um versículo que está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, isso é fácil, todo mundo conhece, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E ali tem lá, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E a gente começa a falar sobre uma questão geracional. A gente começa a falar sobre uma geração. A minha geração, a geração dos meus pais, não era uma geração cristã. Essa semana a gente ficou muito triste, porque uma pessoa que nós vimos crescer, que nós vimos esse evangelho transformador trabalhando, foi embora aos quase 30 anos, 29, 30 anos. Mas, ao mesmo tempo, a minha alegria foi tão grande, porque eu comecei a lembrar, tia Creuza está lá atrás e sabe bem disso, porque ela acompanhou muito bem isso, comecei a lembrar da transformação que o Senhor fez naquele lar. Da transformação maravilhosa que o Senhor fez naquele lar, e hoje nós vemos uma família completamente entregue ao Senhor. Ele foi embora para o Senhor, mas ficou para a gente a missão que o Senhor renovou na vida daquelas pessoas. Se tornaram novas criaturas, se tornaram novas pessoas, e a partir daí impactaram muita gente. Quem conhece o Evaristo, conhece a Dona Cláudia, sabe do que é esse milagre. E eu falo da minha família também, porque o Senhor renovou. Eu já nasci, meus pais já estavam na igreja, mas a gente conhece as histórias, a gente sente qual foi o grau de transformação, o que isso significa na vida da gente. E a gente pode perceber que o Senhor é aquele que vem nos transformando a cada dia. Quando a gente entende realmente que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, nós podemos entender que a novidade, que novidade é essa? Que renovo é esse? Sabe por quê? Existe os psicólogos eles falam assim, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito diferente de agir, cada um tem características muito próprias dele. Mas quando você entende o Evangelho de Cristo Jesus, essa personalidade que você tanto fala, que nós falamos muito, ela muda. Aquele que às vezes é rígido demais, passa a ser mais compassivo, mais manso,
mesmo que dentro dele haja esse ser, esse homem, esse velho homem, às vezes rude, e eu vejo isso no meu pai, né? Esse homem rude, esse homem forte, que fala com muita garra e chama atenção com muita firmeza, mas ao mesmo tempo nós vemos o amor de Cristo trabalhando nas pessoas, trabalhando nas vidas, trabalhando nos corações daqueles que nós estamos juntos. E é importante a gente observar que quando nós usamos essa palavra de novo, podemos perceber que o significado da palavra diz respeito, que existe algo a ser feito mais de uma vez. O Senhor te convida a fazer algo mais de uma vez. Ele não diz para você, Ricardo falou sobre os amigos que podemos pregar o Evangelho e tudo. Ele não diz para você assim, vou pregar só para fulano e acabou. A minha cota está pronta. Está tudo certo. Ele diz que você deve fazer isso continuadamente. Essa é a vida. Essa é a nossa vida. Isso é o que o Senhor quer. Não há uma exclusividade no Evangelho de Cristo. Em Jesus há um desejo ardente de renovar as suas promessas sobre nós. O Senhor renovou as suas promessas, o Senhor disse, fez promessas a nós. E Ele quer renovar essas promessas para que nós possamos seguir firme no Evangelho de Cristo Jesus. Hoje, de manhã, eu chorei bastante porque nós vimos aqui um missionário falando de muitas coisas. E eu não chorei basicamente por conta daquilo que ele estava falando, mas pelo sentimento que há dentro de mim, do trabalho no Evangelho de Cristo Jesus, na proclamação do Evangelho. E o Senhor nos incomoda a fazermos mais coisas. E o Senhor nos incomoda a fazermos de novo e de novo. O Senhor nos incomoda a insistirmos. E quantas vezes nós desanimamos, quantas vezes nós procrastinamos, não é agora, não é o tempo, não é o momento. E o Senhor nos convida a fazermos de novo, e a gente está assim, olha, não dá tempo, não tenho tempo, não dá. É preciso pedir hoje, e sempre, que o Senhor renove em nós o desejo ardente de servi-lo, como o salmista diz. Ele diz o seguinte, olha que coisa que Davi falou, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Isso está em Salmo 51, 12. A nossa oração diária deve ser isso. Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto. Não é um espírito a ser acabado, não, é um espírito pronto. O Senhor nos convida a estarmos prontos. Me lembro que quando nós estávamos programando o retiro, eu fui convidando. Talvez alguns disseram, em determinado momento, talvez não dê para mim. Mas quando nós tratamos do Senhor, o nosso espírito tem que estar pronto. O Senhor nos convocou. O Senhor nos chamou para algo. E o Senhor nos chama de novo, e de novo, e de novo. O Senhor nos convida a fazer algo diferente. E eu gosto muito de entender. Um dia, olho para ali, Dona Edna, conversando com a Dona Edna conversando comigo, ela falou assim, meu filho, eu estou cheio de dores. Estou cheio de dores. Mas eu não vou ficar em casa, não, lamentando pelas dores. Vou estar aqui servindo ao meu Deus. Vou estar aqui servindo ao meu Deus.
E lá em casa tem muitas fotos dela, lá na congregação do Quitandinha. E me lembro de várias e várias vezes ela pregando lá conosco, pregando para as crianças, pregando para a sociedade feminina, fazendo o trabalho. Enquanto ela tinha forças, ela sempre trabalhou para o Evangelho. E juventude, estou olhando para a cara de vocês e olhando assim para toda a igreja, porque eu vejo que a nossa igreja é uma igreja jovem. É uma igreja que ainda tem dentro de si uma energia muito grande para trabalho. Um grande potencial que o Senhor tem feito, tem dado a gente. E eu me pergunto, aonde está todo esse potencial? Aonde está tudo aquilo que o Senhor tem renovado na sua vida? Aonde está tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração? Será que nós temos entregado fielmente? Porque nesse contexto aqui de Davi, ele estava deprimido. Mas ele pediu ao Senhor, Senhor, devolve-me a alegria. E quantas vezes nós estamos tristes, cabisbaixos, abatidos, e o Senhor tem dito para a gente, alegra-te, alegra-te, alegra-te na dor, alegra-te na dificuldade, faça o que eu estou pedindo a você, faça a minha vontade, não a sua vontade, para que eu possa renovar em você as minhas promessas, porque eu não quero forçar nada, eu quero simplesmente que você se entregue totalmente. E é difícil ter um espírito pronto, porque a gente sempre estuda também, né, que nós somos seres inacabados. Mas com Deus não existe essa questão de inacabado. Ele vai sim, te moldando, construindo. Ele vai fazendo você crescer, desenvolver. Mas a partir do momento em que eu tenho a vontade única e exclusiva de ser instrumento dele aqui na terra. A partir do momento em que eu realmente entendi que eu sou nova criatura. E independe, meu irmão, se você aceitou Jesus hoje, se você aceitou Jesus ontem, independe disso. Ontem no PG falou-se disso. O Senhor não está preocupado com os denários que Ele vai te entregar. Ele não está preocupado com o dinheiro, com o tempo. Ele está preocupado se você realmente, no momento em que Ele te chamar, seja às 9, seja ao meio-dia, seja às 3 da tarde, seja às 5 da tarde, você realmente vai fazer o que Ele pediu. Se realmente você está pronto a trabalhar nesse sentido. Eu falo sobre espírito livre porque é um espírito não forçado. Porque muitas vezes nós caímos em algo muito interessante que é o comodismo. E eu digo para mim mesmo, porque às vezes é muito fácil vir aqui louvar ao Senhor. É muito fácil tocar um instrumento. É muito fácil eu vir mesmo contra a minha vontade à igreja. É muito fácil. Mas o Senhor, Ele quer trabalhar em nós com liberdade. Ele quer que nós deixemos o nosso coração maleável. Ele quer trabalhar conosco sem nenhuma preocupação, porque o nosso coração é dele. Nós fomos entregues a Ele. E por isso que Ele precisa de um espírito livre. Como é difícil perceber esse processo em nós, de nos renovarmos diariamente. Faz com que a gente entre num processo de transformação, de dar um novo sentido à vida, de ter uma nova visão do mundo, agora a partir de um novo paradigma, o do reino de Jesus Cristo, propiciando a possibilidade de experimentar a vontade de Deus na sua existência humana. Todas as pessoas são desafiadas a provar esse processo de renovação. O Vicente de Paulo diz isso. Todos nós precisamos
experimentar esse processo de renovação. E não pense você que esse processo de renovação é só e exclusivamente para aquele que está entrando no Evangelho hoje, não. Esse processo de renovação, ele também precisa acontecer na minha e na sua vida, que já estamos com uma caminhada já com o Senhor de algum tempo. Outros com 20, com 30, com 40 anos. E um fato muito interessante foi que eu fui nessa caravana missionária e o que mais me impressionou, eu vi muita coisa acontecendo. Mas uma das coisas que mais me impactou foram pessoas com dificuldades, com problemas de saúde, mas que estavam ali totalmente entregues ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, sem pensar na dificuldade. Vi Dona Rosane subindo um morro, meus irmãos, que foi difícil. Debaixo de um sol, numa casa difícil. E eu me lembro, aí aquilo ali me trouxe de volta à minha infância lá no Quitandinha, naquelas ruas difíceis de chegar, e quem conhece sabe que era muito mais. Hoje a Lu me leva em casa, na porta, Quito me leva na porta, é uma maravilha. Eu entro dentro de casa, se eu quiser, o carro para dentro da minha garagem, e eu entro em casa, mas não era assim. Era os pés sujos de barro. Era uma casa que era o ponto de pregação, começou, que a gente se reunia numa cama de tábua e sentávamos todos ali, Dona Rosane ali, Pastor Edelto, contando para a gente sobre o Evangelho. E isso me trouxe lá no sertão aquelas imagens de Deus falando para os nossos corações. De Deus se importando conosco de tal maneira que Ele vai aonde nós estivermos. E essas lições, elas não podem sair vazias. Elas não podem jamais sair vazias das nossas vidas. Alguém te alcançou, o Senhor te alcançou algum dia. Seja em qualquer situação, pode ser na mesma situação que a minha família, mas pode ser numa situação diferente. Alguém te alcançou. Alguém te deu a oportunidade de fazer de novo, e diferente, e melhor. O Senhor te deu a oportunidade de mudar a sua vida, de mudar a sua realidade, de se arrepender dos seus pecados, porque todos nós pecamos. O Senhor te deu a oportunidade, Lu, a gente falou sobre os livros. A minha alegria é tão grande quando eu vejo esse movimento. Porque nós conversávamos muito e pedíamos ao Senhor um discernimento, alguma coisa para as meninas aí, para elas desenvolverem, para elas trabalharem no reino e se aprimorarem no reino. E o Senhor deu isso para elas. Deu essa oportunidade. Eu fico feliz quando eu vejo a questão das mensageiras do rei, dos embaixadores do rei. O meu irmão diz que eu não fui embaixador do rei, mas eu me lembro que participei muito pouco, porque eu era muito pequeno. Muito pouquinho. Mas lições maravilhosas, lições que precisamos voltar, que aqueles pequenininhos ali precisam ouvir da palavra de Deus. Nós, jovens, temos a possibilidade de escolher. São tantas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode desenvolver. E digo jovens, gente, se considerem todos jovens. Todos. O Senhor tem nos dado a capacidade de fazermos. Deus não remenda, gente. Deus faz de novo. Se hoje você entrou aqui dentro com alguma questão, alguma coisa que o Senhor tem incomodado o seu coração, se hoje realmente o Senhor tem falado ao seu coração que você precisa se renovar, que você precisa mudar, é o momento de você começar a deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. É o momento em que você precisa
começar a olhar lá para trás, a olhar lá no momento em que o Senhor te resgatou. E eu digo te resgatou porque mesmo que você tenha nascido num lar cristão, o Senhor te tirou de algum lugar. O Senhor te tirou de alguma opção que não era boa e te trouxe para cá. E a gente faz escolhas na vida da gente. E eu peguei aqui uma citação que eu gostei muito, e está dizendo o seguinte: porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. No inverno, a gente não vê nada, mas está acontecendo alguma coisa. Na dificuldade, muitas vezes, nós não estamos vendo nada, nós não estamos enxergando nada, nós não estamos olhando para nada, mas o Senhor está movendo. O Senhor está renovando a terra. O Senhor está renovando os frutos. Aquele fruto que caiu e que você já comeu, não existe mais. Mas há uma renovação. E o Senhor te convida a viver esse momento novo. Ele te convida a olhar de novo para aquilo que Ele tem te convidado, para aquilo que Ele tem te comissionado, para aquilo que Ele tem trazido para as nossas vidas, para aquilo que Ele tem feito contigo intimamente. A minha mudança de comportamento, a minha renovação da mente. O Senhor quer trabalhar isso em meu meio. Deixemos nos recriar pela palavra de Deus. Deixemos que a palavra de Deus fale conosco e que ela assuma um papel tão importante na nossa vida. Hoje de manhã na EBD, Ramon falou muito sobre isso, sobre a idolatria. Idolatramos tantas coisas, colocamos muitas coisas ante o Senhor, até mesmo em literaturas, a gente fala às vezes, a gente coloca, mas a gente não tem a capacidade de entender que o Senhor é primeiro, que a palavra dele tem que falar, mas não só falar aos nossos corações, mas expressar aquilo que temos. E eu gosto muito daquilo que o Edeltin faz, assim, miserável homem que sou, porque somos miseráveis. Somos miseráveis. Nós não merecemos aquilo que o Senhor está fazendo. E a gente se coloca muitas vezes numa posição arrogante. E a gente se coloca numa posição que somos crentes, e está tudo certo, e está tudo bom. Não, meus irmãos. Precisamos todos os dias dessa renovação do Espírito Santo de Deus. Acordar e falar: Senhor, transforma a minha vida hoje. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam todas de louvor a Ti, ó Senhor. Que amanhã eu acorde, não pensando naquilo que o Instagram me diz, mas naquilo que o Senhor tem dito ao meu coração e que eu vou fazer na obra do Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado para os nossos corações. E partindo para uma conclusão, o tema proposto de tudo novo de novo, ele está baseado em Joel 2:28, que diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E quando ele usa a palavra "e depois disso", o Senhor está dizendo para mim, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos da sua vida, o Senhor vai trazer para você, principalmente, sonhos,
Sonhos do Senhor, gente, cuidado com os sonhos. Mas sonhos do Senhor. O Senhor vai te dar visões, mas visões do Senhor. É muito intrigante a forma com que Deus faz na nossa vida. Mas a gente precisa perceber exatamente aquilo que o Senhor tem a fazer conosco. É preciso, e vou convidar a equipe de louvor para que esteja aqui na frente, é preciso fazer uma análise de nós mesmos. Tem uma música que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Eu cantava muito isso. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Meu irmão, minha irmã, se você entrou aqui nessa noite hoje, com o coração, com alguma questão com o Senhor, se tem algo, meu irmão, minha irmã, atrapalhando aquilo que o Senhor tem a fazer contigo, chegou a hora. Não deixe para amanhã. Não deixe que Satanás impeça aquilo que o Senhor tem a fazer no seu coração. Não deixe as dificuldades da vida te amargurarem, te fazer parar. Meus irmãos, o Senhor ainda tem muita coisa para fazer contigo, novo, velho, porque o Senhor não tem isso. Ele te usa onde você está, Ele te usa de uma forma tremenda, mas a gente precisa se colocar à disposição do Senhor. A gente precisa colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, mas não é colocar e tirar, não. Eu boto um pouquinho, tiro um pouquinho, eu boto um pouquinho, tiro um pouquinho, não. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muito sério. O Senhor é aquele que nos molda. O Senhor precisa mudar o nosso caráter. Se eu tenho a síndrome de Gabriela, como nós falamos também, e eu falo muito sobre isso, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, peça ao Senhor para modificar a sua vida. Se você não tem nada para ser transformado no seu coração, peça misericórdia ao Senhor. Porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós temos coisas que não agradam o coração do Senhor. E o Senhor quer fazer uma grande obra na sua vida. O Senhor quer tocar o teu coração de tal forma que você não viva mais, mas que Ele possa viver em você. Para que as coisas que você tanto venera, as coisas que você tanto idolatra, elas passem a não fazer mais sentido. Existiam duas coisas na minha vida que eu gostava demais, e eu não abria mão por nada, e muitas vezes eu coloquei isso no lugar de Deus. Muitas vezes. Talvez se eu tivesse nessas coisas que eu gostava muito e que eram muito boas para mim, foi muito bom para minha carreira e foi muito bom para minha vida, talvez se eu tivesse com elas até hoje, eu não estaria aqui, com certeza. Estaria em qualquer outro lugar. E vou dizer para você, estaria num lugar que as pessoas vão considerar assim maravilhosos. Eu já estive em lugares maravilhosos, mas eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de entregar minha vida a Cristo Jesus. E de que eu não abrisse mão de mais nada. Para servir. Mas eu preciso todos os dias me lembrar. Eu preciso também me lembrar todos os dias do motivo que o Senhor me colocou aqui. Eu cheguei aqui num momento muito complicado da minha família, muito complicado da nossa vida. Mas o Senhor falou:
há algo que você precisa fazer. Há algo que você precisa transformar em você. Há algo que eu tenho te chamado todos os dias e chegou o momento de você fazer. E eu digo para você, o Senhor também está te dizendo a mesma coisa. É a hora de sairmos da inércia. Nós dizemos que amamos ao Senhor. Nós dizemos tantas vezes, cantamos tantas vezes, mas será que nós estamos amando ao Senhor a tal ponto de entregarmos as nossas vidas? Eu sou um miserável, me considero também um miserável, mas o Senhor é aquele que me resgata todos os dias. Meu irmão, se você tem isso no seu coração, se você quer realmente mudar, ser transformado, vem aqui na frente. Vamos orar juntos, pedir ao Senhor para que nos transforme, para que nos renove todos os dias. Vem aqui na frente. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso da tua renovação. Eu preciso que o Senhor faça de novo. Eu preciso que o Senhor quebre a minha vida. Eu preciso que o Senhor transforme o meu ser. Você quer? Se você quer, vem aqui na frente. Eu sempre digo que não é uma vergonha estarmos aqui na frente. Eu mesmo venho muitas vezes aqui à frente, às vezes nem por mim, mas porque eu entendo que tem pessoas lá fora que precisam do amor de Cristo Jesus. Eu posso ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas, e eu me coloco aqui diante do Senhor por elas. Claro que a responsabilidade é delas, no momento em que elas sabem da verdade. Mas é preciso colocar aqui na frente, no altar do Senhor, diante do Senhor, essas pessoas também. É preciso colocar a nossa vida e pedir ao Senhor: Senhor, toma a minha vida, faz tudo de novo. Renova em mim. Faz de novo, Senhor. Faz aquilo que o Senhor tem me incomodado há tanto tempo. Mas é preciso coragem. É preciso coragem, porque nós vamos precisar abandonar muitas coisas. Coisas que eu considero muito importantes, mas que na verdade é nada. É farelo diante daquilo que o Senhor tem dado. Meu irmão, mais uma vez, você quer? Vamos colocar de pé. Aqueles que quiserem estar aqui na frente, vamos orar aqui. Vamos estar aqui juntos. Se coloque de pé diante do Senhor. E se você realmente quer do Senhor, nós vamos estar orando aqui na frente, pedindo ao Senhor que renove. Não é remendar não, gente. O Senhor não vai te remendar não. O Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai transformar aquilo que precisa ser transformado. O Senhor vai quebrar aquilo que precisa ser quebrado para que eu possa me transformar. Mas eu preciso ter um ato de coragem. Eu preciso dizer: Senhor, me rendo aos teus pés. Me rendo, Senhor. Reconheço, Senhor, que eu sou falho. Reconheço, Senhor, que eu sou pecador. E reconheço no Senhor que eu preciso modificar a minha vida. Senhor, eu entendo que aquilo que eu estou fazendo muitas vezes não tem te glorificado. Eu entendo que muitas vezes eu preciso de mais um pouquinho. E a gente precisa aqui para orar. Meus irmãos, mais uma vez, mais alguém quer estar aqui à frente? Venha, porque nós vamos estar orando por você. Vamos cantar esse hino com toda alegria e depois nós vamos orar. Se você tiver vontade durante o hino de vir aqui na frente, venha, para que nós possamos orar. Te amo mais que a mim, quero
só tu és santo, santo, santo és, Senhor. Me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre. Te amo mais que a mim, quero declarar que só tu és santo, santo, santo és, Senhor, santo, santo, santo és, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus. Estamos aqui diante do Senhor, colocando nossas vidas, colocando nosso coração, colocando, ó Deus, diante do Senhor aquilo que nós somos, para que o Senhor renove, para que o Senhor faça de novo, ó Deus, aquilo que precisa ser feito, para que as suas promessas se cumpram na nossa vida, mas não a nossa vontade, o nosso querer, aquilo que achamos certos, ó Deus, mas colocamos diante do Senhor aquilo que o Senhor precisa fazer em nós, ó Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. Eu tenho certeza, ó Deus, que tem tantas coisas em nós, ó Deus, que nós precisamos mudar. Mas se, ó Deus, precisar, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Faça de novo, Senhor. Precisamos, ó Deus, estarmos atentos, ó Deus, à Tua voz. E por isso a minha oração nos últimos dias, ó Deus, tem sido: Senhor, se precisa silenciar algo para que eu possa Te ouvir mais, ó Deus, que seja silenciado, ó Deus, para que a Tua voz, ó Deus, esteja sobre nós, ó Deus, para que a Tua voz inunde os nossos corações, ó Deus, e que nós possamos de verdade, ó Deus, Te servir, para que o Senhor renove, modifique o nosso ser, ó Deus. Precisamos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor. Ó Deus, tantas pessoas aqui na frente, ó Deus. Eu não sei, ó Deus, o que se passa nos corações. Eu não sei, ó Deus, aquilo que cada um necessita neste lugar. Eu não sei, ó Deus, aquilo que o Senhor tem falado, tem incomodado, mas eu tenho a certeza, ó Deus, que o Senhor quer fazer algo de novo. O Senhor quer transformar. O Senhor quer mudar as realidades, ó Deus. O Senhor quer fazer florir esse jardim com a renovação dessas sementes, ó Deus. O Senhor quer trabalhar através dessas vidas, ó Deus. O Senhor quer também daqueles que já trabalharam tanto na Tua obra e que hoje, ó Deus, se encontram um pouco cabisbaixos, tristes, ó Deus. O Senhor quer falar tantas coisas, ó Deus, e eu sei que o Senhor tem falado aos seus corações, ó Deus, mas mova-nos, ó Deus, movimente-nos, ó Deus,
renove em nós, ó Deus, faça tudo de novo, ó Deus. Faça-nos, ó Deus, lembrar daquele dia, ó Deus, em que nós levantamos a mão para o Senhor, em que nós nos entregamos totalmente ao Senhor, ó Deus. Renove as tuas promessas sobre nós, mas principalmente, ó Deus, renove em nós o desejo ardente, ardente de realmente te servir. Ó Deus, quebre as algemas. Ó Deus, não há o que temer, sabemos, ó Deus, que em ti não há o que temer. Mas quebre, mude, modifique, renove, ó Deus. Eu sei que o Senhor não faz remendos, mas o Senhor precisa, ó Deus, o Senhor tem a capacidade de nos transformar. Que as pessoas não reconheçam o Douglas, que as pessoas não reconheçam esse ser miserável, ó Deus, que sou, mas que o Senhor possa mostrar quem o Senhor era através da minha vida, ó Deus. Assim como dos irmãos que estão colocando aqui à frente, se colocando aqui à frente, ó Deus. Que a tua luz brilhe sobre os seus rostos, que a tua palavra seja pregada, exposta, porque ela está dentro de nós, dos nossos corações, ó Deus. E aqueles, ó Deus, que não vieram à frente, mas que os seus corações estão contritos, aqueles, ó Deus, que o Senhor já tem trabalhado, ó Deus, incomoda, Senhor, mas façam com que tenham atitudes, ó Deus, façam com que tomem uma decisão, porque sabemos que o Senhor não força nada, ó Deus. O Senhor não vai, ó Deus, mandar. Pode mandar, ó Deus, mas o Senhor vai nos dar a liberdade de escolhermos, ó Deus. E que as nossas escolhas sejam sábias. E que havemos de colher, como diz o hino de missões. Que esse havemos, ó Deus, de colher seja significativo. Havemos porque estamos trabalhando hoje, enquanto muitos estão dormindo, ó Deus. Havemos de semear, havemos de entregar ao Senhor frutos maravilhosos, ó Deus, porque é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que eu tenha uma casa boa, um carro bom, o Senhor quer que eu gere frutos e frutos de arrependimento, frutos, ó Deus, para o Senhor. Pessoas que eu vou encontrar no céu, e eu quero encontrar no céu, ó Deus. Pessoas que estão perdidas nesse mundo e precisam ouvir da Tua palavra, ó Deus. Que os nossos corações, ó Deus, estejam entregues todos os dias à Tua vontade, ó Deus. Que não olhemos, ó Deus, que não olhemos para as paixões do mundo, ó Deus, mas se olharmos, ó Deus, que o Senhor possa no mesmo momento nos incomodar. E que o Senhor nos renove, nos tire desse lamaçal, ó Deus, ao qual nós temos muitas vezes mergulhado, da murmuração, ó Deus, do trabalho relaxado na Tua obra. Que possamos, ó Deus, nos renovarmos realmente, Senhor. Que possamos, ó Deus, entregar as nossas vidas ao Senhor integralmente, ó Deus. Que as nossas profissões sejam para Te louvar, Te glorificar, que as nossas palavras, ó Deus, sejam para edificar a Tua obra, a Tua casa, que frutos, ó Deus, mais uma vez, maravilhosos, possamos colher, como o Cleiton foi também, ó Deus. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, ó Deus, é aquele que está conosco todos os dias, ó Deus. Mas, ó Deus, se em algum momento nós esquecermos daquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, que o Senhor nos incomode, que a semana, ó Deus, que é o desafio que nós temos pela frente, ó Deus, o Senhor possa falar a todo momento, a todo segundo aos nossos corações. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque percebemos o Senhor conosco, percebemos a Tua presença constante, ó Deus. Mas, ó Deus, nos mova porque nós estamos parados. Nos mova, Senhor, porque nós não estamos, ó Deus, fazendo a Tua vontade como deveríamos, ó Deus. Falo para mim mesmo, mas, ó Deus, que o nosso trabalho para o Senhor seja com muita excelência, ó Deus. Que a intensidade com que trabalhamos no Teu reino seja tão grande, ó Deus, que impacte esse mundo aí afora, que as vidas se rendam aos Seus pés.
como nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podemos assentar.